Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: aprovada a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer Infantil. Máfia dos guinchos. CPI apura irregularidades em pátios de veículos no interior do estado. A Assembleia discute ações para evitar que motoristas dirijam alcoolizados. Na primeira sessão ordinária da semana, o incentivo à prática de esportes foi destaque. A repórter Nicole Espósito acompanhou os trabalhos e tem os detalhes. Luciana, o plenário aprovou o projeto do deputado Nunes, que pretende homenagear quem atua ou já atuou como atleta ou técnico no estado. A matéria prevê a criação da Calçada e Galeria da Fama. Foi a partir de uma conversa que nós tivemos com vários ex-jogadores de futebol capixaba, inclusive dentre eles Adalberto Lopes. Foi uma pessoa que nos ajudou a, vamos dizer, idealizar, né, essa proposta. Pois bem, nós apresentamos esse projeto por reconhecer que não é de hoje que o nosso estado tem vários ídolos que disputaram em diversas modalidades esportivas e que acaba caindo no esquecimento. Acho que a gente, a exemplo de outros estados, até mesmo em outros países, se dá muito esse valor, né? E a gente percebeu que aqui no estado do Espírito Santo a gente deveria fazer alguma coisa para que, de fato, pudesse o estado reconhecer esses que um dia foram ídolos de vários torcedores em diversas modalidades. Nós temos aqui o Fontana, né, que jogou na seleção brasileira, né, o Jorge Reis, um goleiro que foi destaque a nível nacional. Tem outros atletas como a Neymara Carvalho, Giovani, né, o Daniel Mendes, que é paralímpico, que teve inclusive medalha de ouro. São esportistas que, sem sombra de dúvida, vão escrever nessa Calçada da Fama o nome dele. E ainda na área do desporto, começou a tramitar na casa uma proposta que pretende estimular o empresariado capixaba a contribuir com melhorias para ginásios, estádios, campos de futebol e outros espaços de prática de esportes, por meio do programa Adote uma Área Esportiva. A iniciativa é do deputado Amaro Neto. O pensamento é que as empresas que estão situadas no bairro, ou empresas de pequeno, médio, de grande porte no estado, possam ajudar a manter aquele espaço. Isso já acontece em várias partes do país, em que o governo do estado ou prefeituras têm um espaço, colocam uma prática esportiva, colocam um campo de futebol ou uma quadra, mas com o passar do tempo não tem a chance de revitalizar, de melhorar, de conquistar uma área um pouco melhor, de dar uma modernizada na área. O que a gente propõe é que empresas, né, da iniciativa privada possam adotar essas praças esportivas e fazer as melhorias que precisam ser feitas periodicamente. E, em contrapartida, eles poderiam utilizar alguns espaços para publicidade estática. Seria uma empresa, imagine um supermercado, pegando uma praça saudável que já foi entregue em anos anteriores e que precisa de uma manutenção e possa dar manutenção nessa praça saudável ou num campo bom de bola e possa utilizar no alambrado ou até dentro desse espaço a publicidade estática do seu produto ou da sua marca, para que ela possa até dizer que aquele espaço está sendo mantido com a ajuda da iniciativa privada, com a ajuda daquela empresa. Também na sessão desta segunda foi autorizada pela mesa diretora a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer Infanto-Juvenil. O deputado Dr. Hércules, que propôs a criação do colegiado, comenta como deve ser a atuação da frente. A Frente Parlamentar de Enfrentamento contra o Câncer Infanto-Juvenil, ela foi originada de uma reunião que tivemos na comissão, em que vieram várias pessoas, inclusive do Rio, da Bahia, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, doutora Tereza Cristina, e que já existe essa frente no Rio de Janeiro, então nós resolvemos criar aqui a pedido dessas autoridades. Nós estamos em dificuldade no Hospital Infantil, na Senhora da Glória, e o governo está tomando as providências que pode no momento. O ideal era construir um hospital infantil agora, mas o governo está construindo o Hospital Geral de Cariacica e o governo responde, o governador, o secretário de saúde, o próprio vice-governador, que eu estive com ele hoje, disse que no momento não tem como construir 2 hospitais ao mesmo tempo. Então o que será feito? A transferência do pronto-socorro do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, aqui na Reta da Penha, para o HPM,
está sendo reformado para desafogar um pouco a oncologia hospital, a demanda do hospital. Com isso, tirando o pronto-socorro dali, nós teremos novas vagas. O ideal será construir um novo hospital e nós estamos cobrando a bancada federal, os 13 representantes nossos em Brasília, os 10 deputados e os 3 senadores, para, junto ao ministro da Saúde, arranjar recursos para isso, uma vez que o Estado não tem condições de construir 2 hospitais ao mesmo tempo. Além disso, nós temos da bancada federal, dos 10 deputados federais, nós temos 5 que são médicos. Esses podem cobrar com mais veemência e com mais propriedade e autoridade do ministro da Saúde recursos para que nós tenhamos um novo hospital infantil aqui em Vitória. Então a nossa cobrança, a nossa frente, ela tem essa finalidade também. E a sessão desta segunda-feira foi a primeira em que o deputado Rodrigo Coelho atuou como novo líder do governo. Mais cedo eu conversei com o parlamentar sobre a função. Uma posição extremamente honrosa, uma vez que nós vamos defender os interesses do Estado que vem à Assembleia Legislativa. É evidente que eu não tenho nenhuma condição de fazê-la sozinho, além de contar com a ajuda sempre muito qualificada e próxima do nosso vice-líder, deputado Jamir Malini, com quem eu compartilho a liderança do governo. Também preciso muito da ajuda dos colegas deputados e deputadas desse plenário que fazem parte da base do governo, uma vez que nós temos temas que são muito variados e nós vamos precisar dos saberes de cada um dos deputados que compõem a base para que a gente tenha o efetivo exercício da função com êxito. Problemas na manutenção de motos e carros apreendidos voltam ao foco da apuração da CPI da máfia dos guinchos. Desta vez, a denúncia envolve pátios do interior do estado. A CPI da máfia dos guinchos está apurando denúncias sobre irregularidades na manutenção e na segurança de veículos apreendidos e que estão em pátios do interior do estado, em cidades como Nova Venécia e Barra de São Francisco. Desde 2015, a forma de administrar esses pátios mudou e o Detran passou a ser responsável pelos veículos. Nós estamos querendo saber como que esses veículos, motos e automóveis estão sendo guardados nesses pátios, tendo em vista que houve um descredenciamento geral por conta das identificações feitas por abuso dos proprietários desses pátios que tinham seus guinchos, estavam guinchando de forma irregular e restrita veículos e motos nos mais diversos municípios do estado. Foi necessário tomar algumas medidas no sentido de acabar com esse comportamento. E com isso, os pátios eles foram entregues, acabou-se com os convênios de pátio, desmantelando essa máfia. Só que nós precisamos ter a clareza de como esses veículos estão guardados, como estão sendo liberados, se os pátios que não estão mais credenciados, se está tendo uma vigilância através de uma segurança patrimonial, como que isso é feito. Então isso não ficou muito claro e por isso a necessidade da retomada desse debate daqui a aproximadamente 2 semanas, quando nós estaremos ouvindo o funcionário, o servidor responsável por essa área para estar trazendo os esclarecimentos. O gerente operacional do Detran declarou não ter conhecimento sobre as denúncias. Em relação aos pátios do interior, essa informação de roubo, como foi falado, aventada aqui hoje, não chegou a gente ainda. Mas vamos apurar, vamos pedir apoio do pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, que são os interiores, para poder nos orientar em relação aos procedimentos que existem lá. Se tiver vínculo de algum desses proprietários de veículo, né, como o presidente falou, escondendo o veículo para depois negociar com o proprietário, isso é crime e ele será responsabilizado. A CPI pediu relatórios sobre a situação de todos os pátios do estado e também sobre os leilões realizados para a venda de sucata e de veículos que podem voltar a rodar. Após 90 dias no pátio, motos e carros são leiloados. Toda semana nós temos o leilão, foram 14 leilões realizados. Nossa expectativa inicial é de que em agosto nós concluíssemos a limpeza de todos os pátios, mas isso a gente não acredita que vai acontecer porque tivemos muitos problemas operacionais envolvidos, que foram resolvidos com a implementação de um aplicativo, de um software, né, que agora vai facilitar a nossa vida para o conjunto todo. Nós temos a expectativa de que consigamos vender os sucatas, são aqueles carros que não têm condições de circular mais, em uma quantidade grande, para facilitar o esvaziamento dos pátios. Depois vai vendo pontualmente os veículos melhores, que têm mais valor agregado. Além de continuar apurando a denúncia sobre os pátios, a CPI já tem outro tema de investigação: as multas de trânsito pelo uso de telefone celular.
São diversas as denúncias de que as guardas municipais estariam exagerando, extrapolando na sua atividade e o condutor não tem condição dele estar provando que de fato ele não estava ao celular. Então é preciso nós verificarmos qual a orientação que essas guardas estão recebendo, e quem vai trazer essas orientações são os responsáveis pelo comando das guardas municipais, qual a orientação que eles estão dando, porque as reclamações são diversas e o condutor ele fica sem ter uma ferramenta para poder provar ou não de que ele de fato estava ao celular e que por isso aquela multa cabe. Uma multa de um valor exagerado, de R$900, para o condutor não ter a segurança que se de fato cabia aquela multa, aquela infração houve ou não. Dados de uma pesquisa nacional em saúde apontam que no Brasil, 1 a cada 4 motoristas dirige após consumir álcool. E os números de acidentes de trânsito são alarmantes. Em 2015, o seguro DPVAT, pago no caso de acidente, registrou mais de 42 mil mortes e mais de 500 mil indenizações por invalidez. Muitos desses casos foram causados por motoristas embriagados. A punição para quem mistura bebida e direção é severa, mas o investimento em medidas educativas também tem aumentado. O tema foi abordado em reunião na casa. Trabalhos de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito causados pelo consumo de álcool foram apresentados em reunião do Colegiado de Políticas sobre Drogas. A diretora técnica do Detran, Edna Poleto, explicou o teor das campanhas realizadas pelo órgão. Temos campanhas de TV, rádio, temos ações de abordagem de rua, temos campanhas que são feitas também nas escolas, onde nós falamos para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, a necessidade de as crianças para conscientizarem os seus pais, né, a não fazerem essa combinação errada, aos jovens de entender que eles precisam cumprir seus projetos, seus planejamentos, e que álcool e direção juntos, eles não vão ter um bom resultado se eles insistirem nessa combinação errada. E a gente trabalha muito com a temática de que você combinar álcool e direção, quando as pessoas falam assim, foi um acidente que aconteceu com alguém que estava alcoolizado. Não foi, a gente não trabalha com essa hipótese de acidente. Nós trabalhamos como sendo intencional, porque eu poderia ter evitado, eu poderia ter feito uma escolha diferente. Segundo a diretora, o trabalho vem dando resultados, mas precisa de um maior engajamento da sociedade. Mas estamos caminhando para um rumo certo de conscientização das pessoas, mas estamos longe do ideal. Longe daquilo que nós precisamos, porque as pessoas precisam realmente entender que nós só vamos ter um trânsito melhor quando nós realmente mudarmos o nosso comportamento e cumprirmos aquilo que está posto para nós no dia a dia, nas legislações ou nas escolhas corretas pela proteção da vida do meu filho, da minha vida e da vida das pessoas que estão no trânsito. Outra iniciativa apresentada ao colegiado vem da Light, Liga Acadêmica de Atendimento Integrado ao Trauma e Emergência. O trabalho é voltado para quem está ingressando no curso de medicina. A Liga Acadêmica é uma associação de alunos de medicina que se envolvem em determinada especialidade. A Light trata do trauma e da emergência, por isso que é a Liga de Atendimento Integrado ao Trauma e Emergência. Atualmente nós temos 70 membros, e nós trabalhamos em projetos sociais, em atividades práticas, teóricas, exatamente para poder ampliar o conhecimento dos alunos nessa área. A gente faz um projeto que é voltado para os acadêmicos, os calouros, os acadêmicos que estão iniciando na faculdade de medicina. A gente leva eles para algumas enfermarias, eles entram em contato com pacientes que sofreram acidentes, principalmente motociclistas, né, que estão lá no hospital internados. Para conversar com esses pacientes, né, sobre como que foi o acidente, sobre como que vai ser a vida agora daqui para frente, né, aqueles pacientes que adquirem uma sequela e tudo mais. Outro convidado, Isaías Moreira, destacou a importância das campanhas de alerta sobre o perigo da mistura bebida e direção. O empresário perdeu a filha Sâmia Isabela, morta em 2014 aos 24 anos, em um acidente de carro causado por motorista alcoolizado em Guarapari. As campanhas mostram, né, o que pode acontecer. Nós mostramos o que verdadeiramente aconteceu e acontece. O que acontece todo dia. Você vê quantas pessoas morrem no final de semana. Ou por excesso de velocidade, ou por falta de atenção,
ou por não respeitar a sinalização e principalmente, né, a mistura de álcool e direção. Uma coisa que é fatal, não tem jeito. Entendeu? Misturou álcool e direção, não é tragédia. Só tem que se conscientizar que isso é um assassinato, não tem jeito. E nós estamos vivendo um assassinato em massa. Pessoas idosas ou com deficiência motora muitas vezes não conseguem se locomover até um posto de saúde para serem vacinadas. O deputado Padre Honório pretende facilitar a imunização nesses casos. Iniciativa de sua autoria prevê que essas pessoas sejam vacinadas em casa ou na entidade pública onde estejam sendo assistidas. Nós sabemos como é complicado chegar a uma unidade de saúde. Nós sabemos que muitas vezes é tanta gente que tem ali que não tem um espaço adequado para oferecer o mínimo de conforto às pessoas idosas e às pessoas acamadas ou às pessoas deficientes. Então, nada mais justo que o poder público oportunizar essas pessoas para receberem lá nas suas casas a vacinação. É menos sofrimento, é mais eficiência e também é mais solidariedade com aqueles que às vezes não recebem a vacina porque não tem capacidade ou não tem saúde ou não tem condição de ir até uma unidade para receber as mesmas. Então, o projeto tem essa proposta de estar colocando como obrigação a vacinação lá no seu domicílio. Já o deputado Esmael Almeida quer levar profissionais de oftalmologia para a rede estadual de ensino. A indicação do parlamentar sugere ao governo do estado a realização de exames oftalmológicos aos alunos nas próprias escolas públicas. O que me levou a apresentar essa indicação ao governo do estado é que fomos procurados alguns pais que realmente estão sentindo esse problema com seus filhos, né, a respeito da aprendizagem. Então, nós solicitamos que o governo do estado exija exames oftalmológicos para diagnosticar algum tipo de problema que por acaso a criança tenha nas vistas. Conhecemos que crianças que têm problema de vista, realmente ele tem dificuldade na aprendizagem e às vezes são até prejudicados pelos seus colegas devido à dificuldade que ele tem para aprender. Então esse é o motivo que nos levou a solicitar ao governo do estado que faça esses exames em todos os alunos da rede pública no início das aulas. Termina aqui essa edição do Jornal Panorama, mas você pode conferir outras informações sobre o trabalho parlamentar no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TV Alice, o seu canal cidadão.